noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e hoje falando sobre Site Survey, que é um tema escolhido por vocês na nossa última live. Aproveitando para você que já está aqui, peço aquele like da confiança. Pode ter certeza que essa aula foi preparada aqui com muito carinho e, claro, focado, conhecimento de alto nível para te entregar. Então, por isso, não deixa de dar aquele like maroto e manda aqui no chat o seu nome, de que cidade você está falando, porque eu quero saber de onde vocês estão. Será que eu estou conseguindo falar no Nordeste, no Sul, né, no Nordeste, enfim, né, Nordeste duas vezes eu falei aqui, mas enfim, né, Centro-Oeste, me diga aí em qual estado você está, em qual cidade, e quem sabe a gente não está alcançando também até outros países. E claro, para que você possa me ajudar a alcançar mais pessoas, compartilhe aqui essa live. É simples, tem um botão bem aqui embaixo com uma setinha, você clica ali em compartilhar, não vai doer nada e vai me dar aquela grande moral, beleza? Show de bola? Posso contar com vocês? Caramba, aí sim, os caras aqui é massa. Bom, como você pode ter percebido, eu não estou exatamente ao vivo nesse momento com vocês. São agora 18 horas e 1 minuto e eu estou gravando essa aula porque nesse exato momento, às 20 horas, estou dando aula de MT-CTCE via Zoom para uma galera que se inscreveu no treinamento e acabou conflitando o treinamento, né, com a nossa live. Então eu precisei fazer isso aqui, mas quarta-feira que vem eu vou estar voltando de Natal e com certeza nós vamos estar juntos ao vivaço para que eu possa ler cada mensagem aqui no chat, beleza? Show de bola? Então bora aqui para nossa aula. E o primeiro tópico é, o que é Site Survey? Para algumas pessoas não é nenhuma novidade, eu sei disso, tem uma galera aqui que já manja do negócio. Mas a gente tem que pensar também em quem está começando. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? O meu nome é Leonardo Vieira, sou instrutor oficial da Microtik, Ubiquiti Huawei, e eu estou aqui sempre toda quarta-feira às 20 horas, buscando levar o melhor conteúdo. Por isso, já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma aula. E eu também vou colocar um link aqui na descrição para que você faça um cadastro gratuito e que a gente possa mandar e-mail para você dizendo qual é o tema da aula, o link da aula, para que você tenha mais um ponto de contato comigo e não fique de fora de nenhum conteúdo. Beleza? Show de bola? Pois é, então primeiramente, o que é Site Survey? Literalmente é uma avaliação técnica para você planejar e otimizar a instalação de uma rede Wi-Fi. Esse termo, inclusive, é utilizado em outros meios de comunicação, como, por exemplo, até uma comunicação via rádio, né, de segurança, etc. Ela envolve a análise do local para determinar a melhor localização dos equipamentos, que no nosso caso é os access points. Identificar fontes de interferência ou também, como a gente diz, né, fonte de ruído, medir a intensidade do sinal e, é claro, avaliar toda a cobertura, compreendendo qual é, dentro de uma planta, dentro de um projeto, qual é a área de cobertura do sinal e o quão bom é sinal versus ruído, performance dessa rede. O objetivo do Site Survey é garantir uma cobertura eficiente, minimizar ponto cego, ou seja, quando a gente fala ponto cego ou área de sombra, literalmente a gente quer dizer a mesma coisa, que seria um determinado espaço dentro da empresa, ou dentro do hotel, ou dentro de uma casa de alto padrão ou médio padrão, que o sinal está ruim. E aí a gente pode melhorar, obviamente, né, a cobertura, talvez reposicionando um access point, ou até mesmo colocando mais um AP. E claro, o objetivo, além de fazer com que tenhamos uma cobertura uniforme, é melhorar a performance da rede também. Porque nem só de sinal vive a rede Wi-Fi. E você vai ficar mais por dentro à medida que a gente aprofundar na aula de hoje. Bom, e qual é a importância, né, de fazer o Site Survey? Vou até pedir a galera aqui para no chat mandar aí, né, uma breve frase. Na sua visão, qual é a importância de realizar um Site Survey? É claro que nós vamos ter aqui diversas respostas. Eu vou passar a minha, mas não necessariamente quer dizer que outras está errada. É claro que são visões que cada um vai ter. Por exemplo,
em um hotel, qual é a importância para um hotel ter um Wi-Fi de qualidade para os hóspedes? Cara, é importantíssimo, né? Porque afinal de contas, hoje, cada vez mais as pessoas estão conectadas, dependentes da internet, para uma reunião, para conversar com a família, vídeo chamada, né? Para fazer N ações, né? N ações, seja tanto para diversão quanto para trabalho. E para um hotel, então, é importantíssimo. Quando a gente pega restaurantes também, que tem um padrão de qualidade de atendimento, uma preocupação, né, com os clientes desse restaurante, eles também têm a preocupação com o Wi-Fi legal. Porque, afinal, tem diversas famílias que os filhos estão ali na mesa utilizando um tablet, um celular, assistindo um vídeo, talvez um filme, uma série, enquanto os pais estão jantando, comemorando ou conversando, e aí o filho, enfim, está usando ali o tablet. Certo ou errado, não estou aqui para julgar, mas para dizer que também esse restaurante precisa de um Wi-Fi de qualidade. E é importante realizar o site survey, que é exatamente analisarmos a Wi-Fi, para que possamos chegar para esses e outros estabelecimentos e dizer, olha, fique tranquilo, seu Wi-Fi está top. Claro que você vai dizer de uma forma mais técnica, talvez, ou de uma forma um pouco diferente, mas com o objetivo de trazer tranquilidade, que você é um profissional qualificado e que fez a análise para que ele possa, de fato, atender todas as pessoas naqueles ambientes sem ter estresse. E aí vem aquela pergunta, né? Que tipo de empresa contrata esse tipo de serviço? Coloca aqui no chat para mim que tipo de empresa você acredita que contrataria esse tipo de serviço. Lembrando que essas empresas, elas não necessariamente conhecem esse tipo de serviço. Somos nós, profissionais, responsáveis por educar os clientes, explicar para os clientes que existe esse serviço. É difícil você chegar às vezes no hotel e o gerente compreender, e ele, ao ponto de compreender que eu digo, ele sozinho, do nada, acordar e falar, já sei, vou contratar um site survey, vou contratar uma empresa para fazer um site survey aqui no hotel. Ele não vai, provavelmente, conhecer isso. Somos nós que, muitas das vezes, precisamos abordar essas pessoas e explicar, olha, é possível fazer uma análise da Wi-Fi. É possível essa análise trazer informações e aí você vai compreender muito mais ao final da aula para ter, digamos assim, parâmetros para o usuário leigo compreender o quão importante é esse seu serviço. Mas aqui eu trouxe uma relação de alguns casos, além do que a galera colocou aqui no chat. Então, ó, hotéis, tá? Restaurantes, escritórios diversos, centros de distribuição. Cara, esses aqui então são assim um dos que mais contratam esse serviço. Por quê? Porque eles precisam hoje em dia com um coletor de dados andar por todo o galpão, né? E aí ali fazer tipo algum tipo de apontamento de qual produto vai para qual caminhão, para qual doca, para fazer o carregamento daquele caminhão, né? Ou se tem produto que está próximo do vencimento, para talvez fazer uma promoção, o inventário e assim por diante. Indústrias também. Afinal de contas, hoje está entrando muito também automação, informação, né, dentro da indústria ali e que precisa de uma comunicação eficiente também. Casas de médio e alto padrão. É claro que quando a gente fala casas, também é um ramo que depende. Uma forma de você talvez chegar nessas casas seria por meio dos arquitetos. Então, os arquitetos que estão ali, né, desenhando projetos de novas residências de alto padrão, eles podem sim contratar o seu serviço, né, para realizar um site survey numa casa que já está pré-pronta, para validar se realmente, após a casa estar prontinha, se o Wi-Fi vai funcionar conforme ele precisa para aquele cliente em especial. E a gente vai ver aqui outros pontos, né? Porque a gente, literalmente, na próxima pergunta é: quando realizar o site survey?
Em que momento eu preciso realizar o site survey? E aqui, pessoal, a gente vai ver que nós precisamos realizar o site survey antes da instalação definitiva. Obviamente, se a casa só está no projeto, não dá para realizar um site survey no lote, né? Não vai fazer muito sentido, você não tem paredes ali ainda. Mas existem sim casas, escritórios, armazéns, galpões que já estão lá, naquele ambiente, numa empresa, que talvez estão enfrentando dificuldades com o Wi-Fi, problemas com o Wi-Fi. Então, quando a gente fala antes da instalação definitiva, poderia ser até mesmo um diagnóstico. Imagina que tem uma empresa, né, X, essa empresa, ela fala, cara, eu tô sofrendo aqui com a rede Wi-Fi, cai do nada, não dá velocidade. Aí você vai dizer, olha, eu tenho um serviço de análise profunda da rede Wi-Fi para que possamos, via relatório, via informações que eu vou obter com um software específico, dizer onde está o problema e como resolver. Então isso é o site survey antes da instalação definitiva. Talvez ele já tenha instalado e você obviamente vai fazer uma reinstalação. Só que antes de você ir lá e colocar o equipamento no lugar, você vai lá analisar qual é a situação atual. Ou até mesmo poderia ser uma empresa, um local que não tem Wi-Fi ainda. Uma empresa que está mudando, fala, olha, estou mudando para um novo endereço e eu queria que você projetasse para mim a rede Wi-Fi. E aí você foi lá no design.i.com, fez o projeto, como falamos aqui na aula passada. Aí você agora está indo no cliente para fazer uma análise antes da instalação definitiva. E o que você vai precisar para essa análise antes da instalação definitiva, né, Léo? Cara, o que eu preciso levar para fazer essa análise? Bom, eu falei na aula anterior sobre o porta-banner. Porta-banner. Porta-banner é barato, ele é literalmente como um tripé, onde você consegue adaptar um tubo para que ele consiga ficar mais alto e aí atingir, né, como se fosse o teto do local onde você fazer a análise. E aí você consegue, inclusive está aqui um porta-banner do meu lado, né? Você consegue aqui no porta-banner prender o access point. Deixa eu só pegar o AP aqui, vou pegar o AP aqui. Sabe como é que é, né, pai? Aqui é tudo ao vivo, né, irmão? Aqui é tudo assim, ó. Então, eu posso prender o access point aqui, ok? Olha só como é que ficou aqui na minha... Aí, rapaz, minha câmera tá até meio estourando ali, né? Não dá para me regular rápido aqui, mas o que acontece? Eu prendo ela aqui, a antena, você pode fazer um suporte melhor ou simplesmente aqui uma amarração simples aqui vai atender. Né? Obviamente não é o top, né? O top mesmo é você pegar na parte do fundo aqui da Unify, ela tem aquele encaixe. E aí você parafusa aqui e encaixa a Unify, tá? Aí você levanta isso aqui na altura do teto para você fazer a análise. E aí a alimentação do AP, o que você faz? Um cabo de rede descendo, amarrado até mesmo no porta-banner ali, com uma forma provisória, com durex, com fita isolante. Como assim amarrado provisório? É que cada lugar vai ter uma altura diferente. Então não é uma amarração definitiva, né? É algo provisório mesmo, ali só para que o peso do cabo não faça com que a antena desalinhe ou saia ali da posição. Bom, desceu o cabo, aí o próximo passo, não tá aqui fácil, deixa eu ver se tá. Tá fácil aqui, ó. Próximo passo é o quê? O injetor PoE. Com o injetor PoE ligado na tomada elétrica, o cabo vem aqui na porta PoE, eu vou fazer a alimentação desse AP. Então, o que eu vou precisar? Do porta-banner, de um access point Unify. O ideal é você ter aí, né, na sua empresa normalmente 2 ou 3 modelos. Por exemplo, você poderia ter um Lite para ambientes menores, para você fazer análise. Você poderia ter um LR, né? Você poderia talvez ter aí um Pro. Não necessariamente tem que ter exatamente um de cada, tá? Não estou falando que é obrigatório. Talvez você só tenha o LR e o Lite, né? Ou o LR e o Pro. Você vai ver também no datasheet dos dispositivos a diferença de ganho de antena entre eles. Então você vai olhar
os que você mais vai ter facilidade de, digamos, vender ou solicitar que o cliente compre. Se eu entrar no site ui.com, aí nós temos aqui Store, opa, não é suporte não, Store, vou entrar na loja aqui da Ubiquiti Brasil, trocar aqui para Brasil, e aí eu vou vir no menu Wi-Fi e eu consigo ver quais modelos nós temos no mercado para ofertar. Então, quando eu falei sobre o Lite, o 6 Lite, por exemplo, é porque ele é R$ 789, mas o 6 Plus, ele também é R$ 789. Você pode fazer depois um comparativo entre os produtos, a gente não vai fazer aqui agora, para que a gente não desfoque de site survey. Aí você tem o Long Range, 1.339. O Enterprise aí realmente fica bem mais puxado, ok? E temos aqui o 6 Pro. Claro que vem aqui o Wi-Fi AC, ou seja, o Wi-Fi 5, né? Wi-Fi 5, perdão. Nesse caso, são produtos que estão saindo de linha. Pode sim, talvez, você fazer alguma implementação utilizando esses produtos, mas se for uma empresa que quer instalar o Wi-Fi por muitos anos, eu não recomendaria. Recomendaria logo o Wi-Fi 6, sendo que já está saindo aqui, ó, já foi liberado inclusive para o Brasil, o Wi-Fi 7. Ontem, literalmente ontem, foi homologado, né, o produto, o 7 Pro. E breve já vai estar no estoque aqui do Brasil, esse produto, beleza? Ou seja, nós já estamos começando a falar de Wi-Fi 7, por isso que o AC não seria tão ideal para projetos novos, beleza? Então você literalmente poderia ter 1 ou 2 modelos, ou até 3 modelos aqui, para que você na hora possa fazer a análise, tá? Então eu falei aí o Access Point, obviamente a gente não pode esquecer aí do injetor PoE, ou também conhecido como, sei lá, adaptador PoE, né? O cabo de rede, então você precisar de um cabo aí, eu vou estimar mais ou menos 10 metros, tá? Que é para ser numa tomada mais próxima e alimentar o AP, não precisa ser um cabo tão grande assim, né? Normalmente 10 metros aí atende, um cabo UTP, Cat5e de 10 metros poderia lhe atender facilmente. E aí o que eu preciso, né? Além disso, do software, que eu vou falar já já, só não vou falar agora aqui o software, para que a galera não saia da live agora para olhar lá o software, né? Software, eu escrevi errado, né? Pronto. Beleza? Bom, durante a instalação, é um outro momento para realizar o site survey. Como assim durante a instalação? Que às vezes você já foi lá, fez antes da instalação, definiu a posição dos APs. Durante a instalação é uma forma de você continuar validando que tudo está seguindo conforme o seu projeto. Para que se tiver algum probleminha, você possa fazer o ajuste durante a instalação, né? Talvez um ajuste de canal, talvez um ajuste de posição que você acreditou que ia ser de um jeito, precisou mudar por uma razão, né, que fugiu do seu controle. Como assim eu precisei mudar o AP de posição? Bom, talvez um armário que entrou no lugar, talvez alguma coisa que não estava no projeto e eles mudaram durante a execução da obra, e aí você acabou precisando readequar o seu projeto. Após a instalação definitiva, é um outro momento de quando realizar o site survey. Ou seja, você já foi lá, fixou os access points no lugar, né? Montou o rack, fez a alimentação dos equipamentos, fez a adoção dentro da controladora, fez as configurações, concluiu tudo. Cara, já botei todas as configurações, não vou precisar alterar mais nada nesse momento. Beleza, então agora eu vou fazer um novo site survey, que é um site survey final. Léo, mas dá trabalho demais, tem que fazer antes, durante e depois. Mas realmente, pessoal, isso é a boa prática. Mas você é que manda, né, cara? O projeto é seu, o trabalho é seu, você pode talvez eliminar um ou outro momento. Após a instalação, eu diria que é inviável, impraticável eliminar. Profissionalmente, você precisa fazer após a instalação. O antes da instalação definitiva, eu acredito também que é inviável não praticar. Então, esses 2 pontos aqui, ó, eu não tenho como tirar, beleza? Agora, o do meio, durante a instalação,
Pode ser que você não queira fazer, porque você já validou antes e vai validar depois. Então pode ser que você não queira fazer, tá bom? Mas antes é muito importante. Esse antes, quando eu digo usando aí o porta-banner, peguei ele aqui de novo pra você ver, ó, o bicho aqui é um tripé, ó. Você viu até um tripézinho. Antes da instalação, pessoal, é algo que vai te ajudar a fazer algo profissional para o seu cliente e te diferenciar do mercado. Léo, mas eu não sou integrador, ou seja, eu não faço isso para outras empresas. Eu só TI no hospital. Pô, beleza. Você pode fazer o site survey antes de você definir quantos equipamentos e a posição deles. Você já vai estar fazendo um excelente trabalho para a empresa no qual você está prestando serviço. Que seja, por exemplo, o hospital, o hotel, ou que seja qual for a empresa. Um porta-banner é barato, coisa de R$80, mais ou menos. Estou chutando aqui o preço. Eu já esqueci, olhei semana passada e já esqueci hoje. Mas é mais ou menos R$80. Obviamente eu vou precisar comprar uma AP, mas como você vai ter que fazer a implantação, é bom então você comprar uma para que você faça análise e depois você possa passar para o setor de compras da empresa que você trabalha a quantidade exata e o modelo, tá? Já fiz no passado, não estou dizendo para você fazer, vou falar baixinho, tô brincando. Mas eu já fiz no passado o quê, pessoal? Falei que eu ia falar baixinho, tô brincando porque eu não vou falar baixinho, vou falar é alto mesmo. O que eu já fiz? Eu não tinha o modelo para fazer o teste. E obviamente, né, eu também não queria comprar e deixar o produto empatado naquela ocasião. Hoje, realmente, hoje eu tenho um de cada modelo. Eu tenho aqui o Wi-Fi 5 AC, eu tenho o Wi-Fi 6, eu tenho o LR, eu tenho o Pro. Um de cada um eu tenho aqui. Mas teve uma época que eu não tinha esse recurso. E como é que eu fiz? Eu comprei e assim que chegou você tem 7 dias para devolver. Um exemplo deles é o Mercado Livre. Desde que você não estrague o produto, não danifique o produto, mantenha a embalagem original, você consegue devolver. É a lei, né? Da desistência aí, né? Eu acho que na internet é 15 dias. Comenta aqui no chat quem sabe. Eu acho que é 15 dias. Tô falando 7, mas se eu não me engano é 15. Você pode confirmar isso. Tá lá no Mercado Livre, lá eu esqueci agora rápido aqui de cabeça, deu um branco se é 15 dias ou é 7, mas eu acho que é 15. Ou é 30. Ai, ai. Eu esqueci rápido aqui. Mas o que seria? Você compra lá no Mercado Livre e você tem um prazo para você testar o produto. Não te agradou, você devolve. Então daria para você comprar o produto, se você não tem grana para investir, vai lá, compra o produto, você vai precisar pelo menos da primeira, né? Aí se não te agradou, você devolve. Então o que já aconteceu comigo na situação que eu fiz isso? Comprei o produto, fiz o site survey, depois embalei tudo certinho, sem estragar nada, tudo zerado, resetado certinho, devolvi para o Mercado Livre e ele gerou crédito no Mercado Pago para mim. Aí eu pude usar o dinheiro depois para outra compra, outra finalidade, ou até mesmo para outro modelo. E se você comprou e é aquele modelo mesmo que você vai usar, você não vai precisar devolver, né? Só dando uma dica, porque pode ser que tenha alguém também começando, como um dia eu também comecei do zero. E aí a gente, quando começa do zero, como um prestador de serviço, para alguns a grana aperta. E essa é uma das formas que não é desonesta. Você está usando... Por que não é desonesto? Porque você comprou, você vai testar. Se você quer ficar com o produto, você ficou. Se você não gostou, não atendeu o sinal ali naquele ambiente, você devolve. Uma vez que você não estragou, tá tudo certo, a empresa lá não vai ter nenhum prejuízo com isso. Beleza? Bom, e aqui, né, pessoal, vimos então quando realizar. Seguindo mais adiante, a avaliação dos materiais. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai no cliente ou está na empresa, né, antes da instalação definitiva, você tem que avaliar o que realmente é uma parede, o que é um concreto, que tipo de material tem naquele ambiente. Isso porque cada material vai influenciar no sinal de uma forma diferente. E isso faz parte do site survey. Faz parte da sua preocupação no projeto. Por exemplo, se eu vou numa casa de alto padrão, eu tenho que me preocupar se ali eles vão instalar espelhos. Porque pode ser que está no momento na obra, você chega lá e ainda está na obra. O pintor está pintando a parede. Está lixando e pintando a parede.
Então você tem que se preocupar. Olha, aqui vai ter espelhos. Você sabe me informar? Sabe me informar se vai ter aquário? Entenda por quê. Olha só. Metal. Metal, ele é muito eficiente em refletir e bloquear o sinal Wi-Fi. Então, estruturas metálicas, como portas de segurança, eletrodomésticos grandes, eita rapaz, e até mesmo móveis de metal podem causar interferências significativas. E aí eu trouxe aqui algumas ideias, porque quando a gente fala metal, a gente pensa, lembra, sempre às vezes de um telhado, né? Se era um galpão, um telhado de zinco, algum tipo de metal. Mas, às vezes, pode ser um armário, um móvel, que possa influenciar aí no sinal. Outro material aqui é o concreto e tijolo, tá? Sendo que o concreto ele é pior e o tijolo menos pior, vamos dizer assim. São materiais densos que absorvem o sinal. Então você viu que o metal ele reflete. Já o concreto e o tijolo vai absorver o sinal e isso é o que a gente chama de atenuação do sinal de Wi-Fi. Então paredes de concreto ou tijolo podem reduzir consideravelmente a força do sinal ao passar por elas. Então, obviamente, quando você vai lá com o tripé e coloca o AP, é justamente para validar isso. Cara, eu botei o AP no corredor. Será que lá no quarto pega sinal? Se eu estou numa empresa, coloquei o Access Point, será que dentro da sala de reunião vai funcionar? E aqui eu trago até para você uma atenção. Eu já vi uma pessoa realizar o site survey errado e eu fui na hora, obviamente, corrigir, explicar. Como assim errado? No hotel, ele estava fazendo o site survey com a porta aberta do quarto. Aí eu falei, quando eu cheguei lá, né, eu passei o serviço, falei, cara, faz site survey aí, daqui a pouco eu já volto aqui. Já, obviamente, achei que o cidadão já sabia fazer, né? E aí quando eu chego lá, a porta está aberta. Eu falei, cara, você está fazendo site survey com a porta aberta? Deixa eu perguntar. Você já viu o hóspede usar o Wi-Fi com a porta aberta? Não. Então tem que fechar a porta. Se você entra lá num quarto de hotel, fecha a porta do quarto do hotel e aí você vai analisar o sinal. Porque a porta aberta, o sinal vai comportar de um jeito. A porta fechada é de outro jeito. Né? Principalmente se for um hotel que usa aquelas portas mais densas para um isolamento acústico. Né? Tem hotel que às vezes tem isso. Então a gente tem que ter também esse tipo de cuidado. Tá? Aí aqui eu trago o termo água, né? Porque eu não sei se você sabe, mas o corpo humano ele tem muita água. Então o corpo humano também ele faz com que a Wi-Fi, né, não funcione tão legal assim. Por isso que eu não posso colocar o Access Point no rodapé. Eu já vi. Nem mesmo em cima de uma mesa. Porque se você coloca num lugar muito baixo e ali vai ter várias pessoas, essas pessoas vão interferir no sinal. Por isso que colocar no teto faz um efeito melhor, como se fosse um chuveiro, tá? Exemplo aí, sei lá, igreja. Ah, o cara aproveitou ali na igreja que ele tinha uma tubulação mais baixa e tal, e aí ele colocou o AP na parede, mas só que baixo. Aí quando tá todo mundo em pé lá na igreja, a Wi-Fi tá ruim. Eu tô falando igreja, mas poderia ser um teatro, ou um outro ambiente, tá bom? Um cinema, talvez, beleza? Outra coisa que a gente tem aí, como vocês devem ter lido aqui, é o aquário. Então, aquário também, dependendo do tamanho do aquário, da quantidade de água, ele também gera uma barreira, tá? Quando eu falo aquário, porque às vezes tem casas aí de alto padrão que tem um aquário muito grande. E esse aquário também vai gerar essa barreira. Sistemas de encanamento, né? Podem aí fazer a absorção do sinal, causando então a interferência. Aí você tem madeira, ok? Madeira gera menos interferência, mas tem madeiras mais densas, materiais mais densos, que podem atenuar mais o sinal, ok? Nós temos também cerâmica, pode causar alguma interferência dependendo da densidade e da espessura, tá? Por exemplo, banheiro. Às vezes, dependendo da parede que há no banheiro ali, pode ela gerar uma grande barreira. Como assim, dependendo da parede? É porque tem parede que coloca, sei lá, mármores, não vou saber bem o nome do material, mas eles colocam como se fossem pedras mesmo na parede e que o negócio é grosso, irmão.
né? O acabamento fica top, né? Mas que também vai gerar uma alta barreira de sinal. E às vezes o cara quer usar onde? O sinal Wi-Fi aí dentro do banheiro. Em que momento ele usa o Wi-Fi no banheiro? Muita gente vai pensar, mas quem vai usar o Wi-Fi no banheiro? Não, eu sei que a galera que hoje em dia sabe, né? Que é fato, que é muito comum usar o Wi-Fi no banheiro aí. Naquele momento importante, né? Então, eu preciso me preocupar. Obviamente, fecha a porta na hora de fazer site survey. Ou será que o cara faz as necessidades dele sempre de porta aberta, né? Então você também precisa analisar isso aí. Fecha a porta, vai lá, faz a medição de sinal. Espelhos, eu já comentei com vocês aqui, tá? O vidro liso, branco, quando ele não é um vidro muito grosso, ele faz uma barreira mais leve. Só que quando é um vidro, que no caso é o espelho, um vidro com uma pintura, com um tipo de material, ele pode sim, né, fazer com que essa camada metálica fina reflita o sinal Wi-Fi, causando problemas de interferência. Então, espelhos é muito comum em casas, apartamentos de alto padrão, talvez empresas, enfim, que tenha muito espelho, você também precisa se preocupar com isso, tá? E aqui um ponto que é o drywall, né? Drywall em si, que é a parede de gesso, ela tem uma interferência um pouco mais leve, mas o problema é o que vai dentro da parede, que é o isolamento ali, o isolante de fibra de vidro, ou espumas, que são com o objetivo de um isolamento acústico e térmico. Esses materiais podem atenuar o sinal significativamente, tá? Então, quando está no projeto, você já vê, opa, é drywall? Vai ter algum tipo de isolamento acústico dentro do drywall? Vai. Então, você já sabe que tende a atenuar mais o sinal. Normalmente, eles acabam colocando, tá? Então, você também precisa se preocupar. Por isso que não dá só para olhar para o projeto. Eu já, muitas vezes, não peguei o serviço, porque a empresa achava que, mesmo estando em outra cidade, que eu poderia, né, fazer ali a especificação dos equipamentos, da definição, remotamente. Mas eu sei que não ficaria legal. Realmente eu dependeria de ter alguém naquela cidade para ir lá no local fazer o site survey. Porque se eu só olhar o projeto, consequentemente tem grandes chances de errar. Porque no projeto pode ser que não esteja um armário, não esteja especificado um espelho, ou alguma alteração que foi feita que não está no projeto. Então, realmente, eu dependo dessa visita técnica no local para realmente fazer uma avaliação, um site survey, antes da instalação, utilizando o famoso tripé, de novo, para poder não errar, né? Não errar. Minimizar as chances de errar. Todos nós podemos errar, né? Somos seres humanos, né? Mas nós podemos minimizar a possibilidade de erro. E claro, o site survey, nós vamos poder então realizar o mapa de calor. E o software, né, ele nos possibilita isso. Deixa eu ver, a galera deu like aí para me comentar qual software você vai usar para fazer o site survey? Deram o like da confiança aí? Não esqueça, toda quarta-feira, exclusivamente aqui no meu canal, onde você está agora nesse momento, é que vai acontecer as nossas lives, beleza? Então, toda quarta-feira, somente aqui nesse canal, é que você vai me encontrar. Em mais nenhum outro canal, beleza? Tamo junto? Então já lembra isso aí. E na descrição da aula vai estar o link também para você fazer um cadastro gratuito, para que eu possa mandar um e-mail para você sempre, toda semana, avisando aí, né, sobre as novas aulas, os novos temas, tá? Toda quarta-feira, 20 horas, mas eu te mando e-mail, que é um outro meio de contato para você não esquecer de saber o que tá rolando aqui no YouTube. Fechou? Tamo junto? Já inscreva-se no canal aí também, ativa o sininho, irmão, e vem comigo. Então, mapa de calor, já que vocês deram like aí, eu uso, pessoal, um software no meu notebook que se chama NetSpot, tá? Quando você vai perguntar na internet, muita gente vai falar do eCarral. É um software muito bom, só que ele é caro. O NetSpot já é um software que te dá uma base boa para você entrar no mercado.
ele não é de graça, mas é o preço, digamos, barato para você que está começando. Tenho certeza que você tem condições de comprar e começar a fazer o seu site survey. Então aqui você pode ver até antes de clicar aqui no vídeo, ó, que é literalmente fazendo o site survey, ele vai montando um mapa de calor, né? Como eu estava citando aqui sobre o mapa de calor, onde ele vai colocar as cores, indicando o nível de sinal. Mais próximo à antena aqui, então, tá para o vermelho ali. Aí ele vai clareando, né? Clareando ali, onde mostra que talvez o sinal estaria pior. Então, clicando aqui no play do vídeo, tem um vídeo aqui literalmente explicando como funciona, tá? Olha só, ele colocando lá o nome da planta, sobe a planta da empresa, né? E aí ele vai mostrar aí para você mais ou menos como é que o software funciona, para você encontrar então aqui depois o mapa de calor, tá? Para as frequências que você fez teste, ok? Tipo 6 GHz, 2.4, 5 GHz. Então, qual que é o preço? Eu não sou parceiro deles, tá bom? Eu só estou falando sobre eles pensando em te ajudar. Quando você for comprar, não tem lugar nenhum para você informar meu nome, nem meu link. Meu objetivo aqui não é literalmente fazer com que você compre e eu ganhando alguma coisa. Não é isso, eu estou querendo te ajudar. Então, por exemplo, eu quando comprei, eu já comprei logo o Pro, que é R$ 1.120. Se você clicar aqui, ó, atualizações vitalícia, ele vai adicionar 276. Então aí você consegue ter um usuário, né? E você pode fazer um levantamento de redes Wi-Fi, 50 zonas, 50 instâncias, 500 pontos de dados. O que é 500 pontos de dados? Você viu ali naquele momento anterior que tinha um pontinho ali? A cada ponto daquele é um ponto onde ele está coletando dados. Então você pode ter 500 dentro da planta, tá? Agora, se você pega, digamos, algo maior, que você precisa pegar mais do que 500 pontos, aí tem esse aqui, ó, 3.936, onde você tem pontos de dados ilimitados, né, e zonas ilimitadas, plantas ilimitadas, beleza? E aí você tem até mais usuários, 10 usuários. Então você pode ter aí diversos dispositivos instalados no software. Mas para começar, eu acho esse aqui fantástico. O Home, eu acho ele muito pouco. 50 pontos, talvez atenda para um ou outro projeto. Então eu diria que, para quem não pode investir muito, comece pelo Pro, mas para quem tem como já comprar o Enterprise, eu acho que possa ser que faça sentido aí, beleza? E aí, né, pessoal, ele fala ó, que é para Windows, para Mac, pagamento único, ou seja, não tem mensalidade, anuidade, né? E, obviamente, para você ter atualizações do software, você tem que marcar a opção atualização vitalícia ali, beleza? Bom, depois você visita aí o site dessa empresa, lê com mais detalhes para ver se faz sentido para você, como fez para mim, tá? Bom, e aí, claro, existe um outro gratuito que é o Wi-Fi Man, né? O Wi-Fi Man da Ubiquiti. Wi-Fi Man da Ubiquiti, você pode instalar ele aí, por exemplo, no Android, né? E ele vai também montar aqui o mapa do calor, mapa de calor. O único problema é que ele não exporta esse mapa. Ele armazena ali no seu celular ou no seu tablet, mas ele não exporta. Já o NetSpot, você consegue exportar esse mapa de calor para criar uma documentação para o cliente. Você consegue depois sentar e mostrar para ele o mapa de calor, ou até mesmo antes de fechar o negócio, talvez você é um integrador, quer mostrar um diferencial do seu serviço, você pode, na apresentação de PowerPoint, mostrar para ele as fases de implementação de Wi-Fi e mostrar que mapa de calor é uma das coisas que você faz. E que tem muita empresa no mercado que nem sabe às vezes o que é isso. E aí, claro, no mapa de calor, nós vamos ver a intensidade de sinal por toda a planta da empresa. Mas além disso, nós também podemos procurar as fontes de ruídos. Então nós temos diversas fontes de ruído. Por exemplo, interferência de frequência, interferência eletromagnética, interferência de canal, interferência de estrutura, ruído de ambiente, interferência de rede colocalizada. Ou seja, temos interferências CCI, né, que são cocanais, são access points no mesmo canal,
Ah, eu coloquei um access point, Léo, e lá ele está no canal 6. E tem uma sala vizinha, que não é sobre minha gerência, que também está no canal 6. Então isso é interferência com o canal. Aí você precisa mudar o canal. E também existe a interferência ACI, que é a interferência de canal adjacente, tá? Obviamente, a gente não vai matar aqui um por um, né, das fontes de interferência, mas creio eu que deu para você já visualizar, já ter uma ideia, né, o como você precisa se preocupar no site survey, né? Verificar se você não está com o telefone sem fio próximo ao AP ou algum tipo de dispositivo Bluetooth que pudesse gerar algum tipo de interferência, ou redes Wi-Fi próximas que não está sob sua gerência, tá? Eletromagnética, então é provocada por equipamentos eletrônicos, né? Por exemplo, equipamentos como motores elétricos, lâmpadas fluorescentes, fornos de micro-ondas, eles geram essa interferência. Aí como é que eu posso resolver? Instalar os APs mais distante dessas fontes de ruídos, beleza? Aí você tem aqui, por exemplo, interferência de canal, ocorre quando múltiplos dispositivos Wi-Fi utilizam o mesmo canal ou canal adjacente, que eu chamei de CCI e ACI, resultando no congestionamento, degradação do desempenho da rede. Significa que você conecta na Wi-Fi, está funcionando, mas não passa a banda desejada. Você precisa evitar, fugir de ruídos de outras redes Wi-Fi, quando possível, para que você tenha performance. E aí, claro, dá praticamente para fazer outra live só sobre isso. Por quê? Porque existe, né, meios de você contornar isso para você ter um melhor SNR, sinal, relação, ruído. Só para você ter uma ideia, tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, né, e muito mais, eu abordo num treinamento presencial que chama UWA. É um treinamento oficial da Ubiquiti Unify. E a gente leva 2 dias só falando de Wi-Fi. Inclusive eu estou indo amanhã, né? Amanhã, dia 27, de madrugadinha para Natal, onde eu vou dar esse treinamento na segunda e terça-feira de Unify. São 2 dias vendo Wi-Fi no bit, no detalhe, para que no final o aluno possa fazer o exame de certificação, que está inclusa no treinamento da Ubiquiti, e aí ele passando, ele é reconhecido como consultor oficial Ubiquiti, né? Alguém que tem um conhecimento realmente para implementar um Wi-Fi de segurança, um Wi-Fi com performance e com qualidade. E quando eu estou dizendo isso para você, é que vale a pena para você também buscar um treinamento oficial para que você tire essa certificação e mostre para o mercado que você é um profissional diferente dos demais que às vezes não puderam ter acesso a várias informações que faz toda a diferença para ter o Wi-Fi de extrema qualidade. Beleza? Então, pessoal, veio aí a pergunta, Léo, como é que eu faço para saber sobre os próximos treinamentos, em quais cidades você vai estar? Você vai visitar o site contracttreinamentos.com.br, né? Contracttreinamentos.com.br. Aí nesse site tem aqui o treinamentos oficial Ubiquiti Unify e tem Microtik também. Então aqui você vê as cidades que eu já passei e as que nos quais eu vou passar. Por exemplo, Natal, tá aqui, ó, Natal, Curitiba, Vitória, Espírito Santo. Clicou aqui, você consegue saber a data, o local, né? O que é estudado nesse treinamento, como funciona. E se ainda ficou dúvida, você pode sim chamar o pessoal aí no WhatsApp. Vou colocar aqui qual que é o WhatsApp para você tirar dúvida. É meu time lá de comercial, né? Só abrir aqui no bloco de notas. Epa, tá aqui, ó. Esse WhatsApp aqui, ó. Então, nesse WhatsApp, você consegue tirar dúvidas sobre... eu queria trazer esse treinamento para minha cidade. O que eu preciso para fazer com que esse treinamento aconteça aqui na minha cidade? Como eu posso fazer para ajudar isso a acontecer? Tem uma galera que faz muito o seguinte, por exemplo, tem uma galera de Recife que eles estão fazendo o seguinte. Eles criaram um grupo no WhatsApp, adicionou esse número nosso no grupo, e eles estão ali chamando pessoas que têm interesse no treinamento de Unify e Wi-Fi, para que quando fizer ali o número de 7 pessoas que deram o nome dizendo que vão fazer o treinamento, a gente já possa marcar data, já, enfim, receber deles
já divulgar e ir para essa cidade. Então, quando tem aí no mínimo 7, a gente já consegue marcar a data com antecedência para divulgar o treinamento naquela região. Porque normalmente nesse treinamento a gente tem média de 15 pessoas, já chegou a ter 20 pessoas no treinamento presencial, onde cada aluno ele utiliza, né, um Access Point Unify, um switch e um UCG, que é um roteador. A gente consegue levar todo esse material para o aluno também conhecer o roteador, o switch gerenciável da Ubiquiti, o Access Point, e não só conhecer os produtos, mas também fazer o projeto, configurações, boas práticas e muito mais. Beleza? Bom, pessoal, valeu demais estar aqui com vocês hoje. Bota aí no comentário se você gostou ou não dessa aula. Espero você quarta-feira que vem. Tamo junto. Um abraço. Fui!